pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, se vocês consigam abrir as câmeras, quem tiver a disponibilidade. Vai ser mais uma discussão, né? Uma conversa hoje. E tudo bom, Carol? Ana Carolina, Tudo certo. Tô meio rouca. Tudo bem com você? Tudo beleza? Uhum. Beleza. Eu tô vendo que o Thiago também tá ali. Só o Thiago e a Carol abriram as câmeras ali. O Toshio agora. A Gleice tá no carro. Toma cuidado, Gleice. Flávia abriu a câmera também. Bom, pessoal, pela Natália. Gleice, toma cuidado aí no carro, hein? Dirigir com o telefone na mão aí é um perigo. Bom, pessoal, na verdade, vamos discutir, né? Hoje a proposta é a gente falar um pouquinho de dispneias, né? De alterações respiratórias, era a proposta. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, que é um desafio, né? Principalmente quando a gente fala de emergências, né? A dispneia acaba sendo um desafio muito grande, porque a gente sabe que a gente tem algumas etiologias, principalmente pode ser uma causa respiratória, né? A gente sabe que a dispneia é uma causa respiratória, mas ela pode ter de foco diretamente os pulmões, uma doença pulmonar, uma bronquite, uma DPOC, né? Um processo de asma, ou a gente pode estar envolvido um processo cardiogênico, né, em todo esse processo. E também não podemos descartar que nós temos uma terceira via, que é um processo vascular pulmonar, né? Um processo, muitas vezes, relacionado à parte de circulação pulmonar. Então, a gente tem três grandes diferenciais aí. Um paciente respirando mal da emergência, ele pode ter uma pneumopatia, ele pode ter uma cardiopatia, levando uma pneumopatia secundária por processo congestivo, ou ele pode ter um processo de tromboembolismo pulmonar, que é um processo vascular. E, invariavelmente, vai ter as diferenças clínicas, físicas, que é importante de fazer um diferencial, e como realmente a gente pode abordar esse paciente, porque, de maneira geral, os tratamentos para cada dessas doenças é totalmente diferente, e a gente não pode deixar de destacar que o tratamento muito diferente faz com que, se eu tratar uma dispneia de causa errada, o tratamento, na verdade, de uma doença vai piorar a outra doença. E então a gente tem que entender que, se por acaso eu trato um cardiopata pensando que ele é um pneumopata, a chance de mortalidade é altíssima, e vice-versa. Se eu trato um paciente pneumopata como se fosse um cardiopata, também a gente vai ter grandes problemas. Então, a gente vai dar as principais dicas, né, as principais estratégias que nós temos para diagnosticar uma dispneia, né, na emergência, já que ela é um desafio. Lembrando, só para fazer um link com a nossa última conversa, que a gente sempre bate nessa tecla, a classificação de triagem, né? Eu acredito que as auditorias já estão sendo feitas, né? E nós entendemos que o paciente com dispneia, ele se encaixa num perfil de classe 2, né? É um paciente que apresenta um quadro respiratório com alterações perfusionais e deve aí ter seu atendimento contemplado entre 5 a 10 minutos, né? Na presença de um classe 1 na frente dele. Na ausência de um classe 1, ele passa a ser imediato. Então, de maneira geral, os sinais de dispneia são muito clássicos, né? Na emergência em si, a gente tem poucos sinais que já são considerados dispneia. Então, só para a gente fazendo uma revisão anatômica, né, ou fisiológica de como nossos pacientes ventilam, e a gente fala respirar, até semanticamente, acho que a gente discutiu isso, respirar, eu não posso atribuir que o movimento da caixa torácica possa ser respiração, porque, de maneira geral, isso não é respiração. Respiração é a utilização do oxigênio pela mitocôndria, né, pela obtenção de energia. Então, de maneira geral, quando um paciente expande o tórax, o termo correto seria ventilação, não respiração. Então, o paciente que expande o tórax, ele está ventilando, ele não está respirando, né? É claro que isso é mais semântico, né? Porque a respiração, sim, é a utilização do oxigênio para obtenção de energia, e só a mitocôndria consegue fazer isso, né? É claro que o pulmão tem as suas células, que têm as suas mitocôndrias, mas o ato de expandir o tórax não é considerado um ato de respirar, de maneira geral, mas sim de ventilar.
Então, dito isso, nós entendemos que fisiologicamente o nosso paciente utiliza, né, um recurso ventilatório, que é basicamente a contração da musculatura diafragmática, a contração da musculatura diafragmática e a contração da musculatura intercostal externa. Então, nós entendemos que a caixa torácica expande porque é uma contração da musculatura. E só para nós entendermos, né, nós temos que só fazer uma analogia básica. O pulmão é basicamente uma bexiga, né? E ele sempre tende a voltar à sua forma original, que é fechada. Se você assoprar uma bexiga e soltar a boca da bexiga, ela sempre vai voltar à sua forma vazia. E o pulmão nada mais é, os alvéolos nada mais são que a união de milhões de bexigas. E a tendência é sempre quando você solta a boca da bexiga, a bexiga volta à sua forma original e o alvéolo vai fazer exatamente isso, porque o pulmão ele tem o que a gente chama de uma propriedade elástica, né? E, obviamente, o pulmão ele está inserido dentro de uma caixa hermeticamente fechada sob pressão negativa. Então, que é o tórax, né? Então, o pulmão tá dentro do tórax, esse tórax é totalmente fechado e eu tenho uma pressão negativa lá dentro. E uma vez que eu tenho uma expansão da musculatura intercostal externa e a expansão e a contração da musculatura diafragmática, eu aumento a área do tórax. Se eu aumento a área no mesmo volume, eu diminuo a pressão. Então, quando eu aumento muito a área, mantendo o volume, a pressão cai. E é justamente isso, a diferença de pressão entre o tórax com a pleura e com o pulmão, já que essa caixa é hermeticamente fechada, eu diminuo a pressão do tórax quando eu faço a contração diafragmática intercostal externa, eu diminuo a pressão do tórax, essa pressão do tórax é transmitida para a pleura, ou seja, diminui a pressão torácica, diminui a pressão pleural, diminui a pressão pulmonar, que diminui a pressão alveolar. Porque todas essas pressões, elas andam juntas, né? Porque o tórax está hermeticamente fechado. Então, essa transmissibilidade de uma pressão negativa torna a pressão no alvéolo muito menor do que a pressão atmosférica. E uma vez que a pressão atmosférica é maior do que a do alvéolo, obviamente que o ar adentra os alvéolos. Na verdade, o ar adentra ao tórax, que adentra ali ao pulmão e, obviamente, entra os alvéolos. E é assim que o nosso paciente consegue ventilar. Então, invariavelmente, os nossos pacientes podem ter processos onde esse ar que está na atmosfera não consegue entrar. Então, se a gente for fazer uma analogia onde pode ter o problema desse oxigênio entrar, o primeiro grande problema está na área de condução, concordamos? Então, a área de condução do ar, que a gente vai chamar de espaço morto anatômico, que corresponde basicamente à ponta do nariz até a 22ª geração de brônquios. Basicamente, traqueia, propriamente dita. Então, essa zona que a gente chama, que compreende a ponta do nariz até toda a extensão da traqueia, até a 12ª geração de brônquios, a gente chama de uma zona condutora. O que é uma zona condutora? Só conduz o ar. É um cano, basicamente. Deus, quando criou, ele só criou um cano. É um cano que liga a atmosfera com os pulmões. Então, quando eu tenho um paciente que tem a dificuldade em fazer essa troca gasosa, do oxigênio entrar e o CO2 sair, o primeiro problema que a gente tem que tomar cuidado na emergência é um processo que o cano está entupido. Muitas vezes, quando a gente relembra o ABC, não é à toa que no ABC as manobras de urgência contemplam primeiramente a garantia via aérea. Então, uma vez que o paciente respira mal, a gente tem aí um processo que pode ser obstrução de via aérea. Mas a grande sacada é que quando Deus criou o cachorro e o gato, principalmente o cachorro, ele colocou uma sacada para a gente entender quando o processo é na via aérea superior. Ele colocou um sonzinho que chama-se estridor respiratório. É só a gente lembrar basicamente do pug, do bulldog, aquele som de ronco, né? Ou dos nossos avós, quando a gente dormia na casa dos avós. Pelo menos eu lembro dos meus avós que roncavam muito. Eu não conseguia dormir. Eu brigava, inclusive, com meu avô, coitado. Meu avô já faleceu e eu ficava meio bravo com ele porque eu não conseguia dormir durante a madrugada. Mas, basicamente, é o som do ronco. Então, processos obstrutivos superiores
eles geralmente causam aquele som estridor muito alto, né? Então, uma vez que o paciente apresenta dispneia com estridor, a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa cabeça é obstrução de via aérea. E quando a gente pensa em obstrução de via aérea, vem as raças mais predispostas, com as suas síndromes mais predispostas, a famosa síndrome do bracocefálico. E aí contemplaria aí praticamente quase todos os pugs, quase todos os bulldogs, alguns shih tzus, inclusive, alguns lhasa, essas raças que praticamente não têm focinho, né? Então, nós sabemos que quando o paciente se apresenta na emergência e o processo é de via aérea, obviamente que esse é um processo que, para nós da emergência, é um processo que não é dos mais difíceis de se tratar, porque basicamente é só substituir o tubo. E nesse momento o paciente precisa ser entubado ou precisa fazer uma via aérea cirúrgica. Então, escutou som alto, né? Escutou aquele som alto, basicamente eu tenho um paciente que apresenta uma dificuldade respiratória voltada à via aérea superior. Lembrando que muitas vezes, se eu não tenho um diagnóstico precoce dessa condição de via aérea superior, o paciente começa a ter muito esforço respiratório, e esse esforço respiratório pode gerar um edema por esforço. Aí eu tenho um edema pulmonar por esforço. Aí eu tenho uma alteração mista, que eu tenho uma alteração voltada de via aérea superior e tenho o pulmão também afetado. Mas por causa de edema. Imaginar, quando a gente pratica atividade física, a gente sobrecarrega algum tipo de área do corpo, existe um edema naquela região e o pulmão não é diferente. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado. Desde quando começou esse processo de respiração da via aérea superior, que aí é óbvio que a gente sabe que isso pode estar gerando um processo de edema por esforço desses pacientes. César, um segundinho. Quando você considera um edema por esforço, né, secundário, você faz furosemida? Não, não. Tá. Não, Carol, pode chamar de Carol, né? Porque Pode. Ana Carolina. Uhum. Carol, é aí que tá. É uma pergunta muito interessante a sua, porque é um erro achar que todo edema pulmonar tem que ser tratado com furosemida. Sim. O edema que tem que ser tratado com furosemida é o mais comum na rotina clínica, é o edema pulmonar cardiogênico, que é a fisiopatogenia para o processo congestivo, de capilar, né? Um processo pré-capilar, que o coração está falhando e, obviamente, o processo congestivo leva, obviamente, a congestão venosa, e a congestão venosa tem que ser tratada assim com diuréticos, né? Mas o edema sem esforço, por exemplo, o edema por esforço, que é um edema não cardiogênico, ele não deve ser tratado, por exemplo, com furosemida. Sabe um edema também que é muito comum de acontecer, que não é cardiogênico? É choque elétrico. Choque elétrico causa muito edema pulmonar, né? Então, e o choque elétrico, pelo contrário, o paciente perde volume, né? Porque ele deu edema em todas as partes do corpo. E uma vez que eu tenho edema na parte do corpo, se eu estou perdendo volume, eu não posso dar diuréticos, né? Então, é um exemplo clássico que a gente não pode dar diuréticos. E um outro exemplo clássico é um edema pulmonar não cardiogênico, é a inalação de fumaça também. Tá? O paciente faz esforço e a inalação de fumaça também não tem indicação de utilizar diuréticos na fisiopatogenia do tratamento dela. Entendeu? Então, de maneira geral, obstrução de via aérea é essa primeira causa de dispneia. Então, é lembrar do estridor. Veio com som alto na respiração, roncando e está com dispneia, lembre-se que a primeira abordagem é pensar em via aérea. Tá? Essa é a principal causa, e aí restabelecer esse canudo, né? Esse cano que leva o ar atmosférico para os pulmões, é a primeira coisa que nós temos que fazer, porque faz parte, inclusive, do suporte ABC, que é garantir patência de via aérea. Beleza? Agora vamos olhar lá e lembrar que esse tipo de dispneia não é a mais fácil de se diagnosticar, tá? A dispneia de causa via superior é uma das mais fáceis que nós temos para diagnosticar, justamente porque o paciente se apresenta com esse estridor, tem a raça predisposta. Raramente nós vamos ver um pastor alemão fazendo esse tipo de respiração, esse tipo de dispneia. Isso não vai acontecer de maneira tão satisfatória. Então, a gente não vai conseguir ver isso. É claro que nesse contexto a gente está falando aí dos pacientes, principalmente os bracocefálicos. Quando a gente pula, né, para o nosso paciente já de origem pulmonar,
Aí vem um grande desafio, né? O desafio é diferenciar se aquela dispneia ela é pulmonar por causa pulmonar ou se ela é pulmonar por causa do coração, que é a principal problemática nossa é o coração. E aí vem as primeiras dicas em relação ao atendimento e abordagem, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar num paciente que está respirando mal, e realmente, assim, é difícil fazer um diferencial inicial, porque a dispneia desses pacientes, e muitas vezes o pessoal fala, não, mas a dispneia mista é diferente. Cara, não é. A dispneia mista, ela quando ela devia era superior, ok. Mas quando eventualmente ela pode estar relacionada à retenção de CO2 ou à falta de oxigênio, ela é muito semelhante. Você não consegue ter muito diferencial, porque o paciente vai se apresentar dispneico, ortopneico, tá? Vai se apresentar com muito estertor, tá? Muito murmúrio pulmonar e muito estertor, né? E isso acaba dificultando um diagnóstico quando você só visualiza e faz a inspeção do paciente. Então, não faz assim, a inspeção não fecha muito o diagnóstico. Mas aí vem algumas coisas que é do exame físico que é importante. Primeira coisa que a gente tem que olhar, pessoal, raça predisposta, tá? Idade do paciente, tá? Idade e raça. Nós sabemos, pelo Acvin, que algumas raças são predisponentes. Então, a gente tem que pensar, eventualmente, por exemplo, os Poodles, King Cavalier, Cocker, né? São raças predispostas a ter os processos relacionados à cardiopatia, segundo o Acvin. Obviamente, quando a gente tem essa raça, a gente começa a pensar já e começar um diferencial. Não quer dizer que, por exemplo, que um Cocker não possa ter uma doença pulmonar, mas nós sabemos que as raças têm uma predisposição a ter problemas cardíacos. Então, já sabemos em relação a isso, principalmente, por exemplo, o Poodle. Então, a primeira orientação é sempre olhar a raça de predisposição. Segundo, o exame físico é muito importante. O exame físico começa com um detalhe importantíssimo nessa abordagem dessa dispneia, se ela é de causa cardiogênica ou de causa pulmonar. A primeira coisa, pessoal, é basicamente a ausculta cardíaca. Não é para, basicamente, às vezes, escutar sopro, essas coisas. É claro que o sopro também é importante, mas a primeira coisa que a gente nota nesses pacientes é a frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca ela pode ser um diferencial importantíssimo para diferenciar uma dispneia de causa cardiogênica ou de causa pulmonar. Justamente pelo fato, porque na causa cardiogênica eu tenho um incremento da ativação simpática. Então, os pacientes se apresentam no edema pulmonar cardiogênico, eles vão se apresentar taquicárdicos e vasoconstritos, principalmente com uma taquicardia bem compensatória. Justamente pelo fato que o processo congestivo ele está evoluindo há algum tempo no nosso paciente. E isso faz com que ele tenha uma retenção de líquidos, principalmente pela sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativado aí há semanas e meses. Então, o paciente retém líquido, faz o processo congestivo, ativa juntamente o simpático por depressão de volume, porque o coração não consegue bombear essa quantidade de sangue, porque ele tem um processo ali degenerativo, e ele vem se apresentando principalmente com taquicardia. E junto com a taquicardia, se vocês conseguirem rodar um eletro nesses pacientes, vocês também conseguem ter alguns diferenciais. Eu vou mostrar para vocês no final o traçado de um eletro de um cardiopata e de um broncopata. Vocês vão ver a diferença clássica dos dois, tá? Então, de maneira geral, a primeira coisa é olhar a frequência. Cardiopata faz frequência aumentada, geralmente frequências acima de 160, 180 batimentos por minuto. E um detalhe do cardiopata, também faz edema pulmonar, ele pode apresentar um ritmo cardíaco, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que é a taquicardia supraventricular, a famosa TSV. Justamente porque o processo congestivo nos átrios, lembra que a principal patologia que eu tenho em cães é a degeneração mixomatosa da válvula mitral. A válvula mitral fica deficiente, ela começa a não se fechar totalmente durante a sístole e eu tenho um refluxo para o átrio, principalmente o átrio esquerdo. E esse processo congestivo nos átrios gera uma alteração na repolarização e isso faz com que o paciente tenha o que a gente chama de complexos atriais prematuros. Então, eles começam a fazer uma taquicardia supraventricular. É uma taquicardia que começa
acima dos ventrículos. Você começa acima dos ventrículos, a gente chama de TAC supraventricular. E, basicamente, eu vou mostrar um traçado de eletro. Lembra das ondas PQRST? Lembram? O que acontece na TAC supraventricular? Eu não tenho PQRST, aí eu não tenho um período de refratariedade até a próxima P. Lembra? Tem um ciclo, acaba em T, certo? Acabou em T, eu não tenho um período de refratariedade até a próxima P, P de pato. Então, T, para um pouco, começa a P de novo, correto? T de tatu, para e começa a P de pato de novo, não é isso? Na taquicardia supraventricular, eu tenho o que a gente chama de complexo atrial prematuro. O que vocês entendem de complexo atrial prematuro? É que o átrio despolarizou prematuramente. Então, aonde que está a P de pato? Ela fica junto com a T de tatu. É o padrão que a gente chama de fusão, que é a famosa P em T. A pronúncia pelo microfone fica correta aí para vocês? P em T, vocês entendem o P e o T? É porque eu tenho a impressão que às vezes fica o T e confunde com o P aí. Então, quando eu tenho um padrão de fusão entre P e T, significa que a P antecipou. Se ela antecipou, eu tenho um complexo atrial. Lembra-se que a P representa a despolarização atrial. Eu tenho uma P em T. Então, o complexo atrial prematuro, quando ele se forma 3 vezes consecutiva e se mantém, eu tenho uma taquicardia supraventricular, porque ela não está começando dos ventrículos, ela está começando dos átrios. É o átrio que está se repolarizando antes. Ele tá, na verdade, o átrio que está se despolarizando antes. Ou seja, se ele despolariza antes, a frequência sobe e eu tenho uma taquicardia supraventricular. Isso é um padrão de eletrocardiograma muito, muito, muito sugestivo de cardiopatia. Então, 2 coisas que eu já falei para vocês de orientação em relação a diferencial, se é uma dispneia cardiogênica ou uma dispneia pulmonar. A primeira, olhar a frequência, e a segunda, olhar o eletro. A frequência sempre vai estar alta, acima de 160, e eu posso ter, não quer dizer que todo cardiopata vai fazer taquicardia supraventricular, mas grande parte deles faz taquicardia supraventricular. E aí o pessoal pergunta, como eu trato essa taquicardia supraventricular? No primeiro momento na emergência, nada. Você não dá um antiarrítmico, pelo amor do Senhor, nenhum antiarrítmico. O processo de taquicardia supraventricular ele é disparado pelo processo congestivo, na maioria das vezes. Ou seja, quando você tem a resolução do processo congestivo nos átrios, que você vai tratar com diuréticos, né, com inótropos, você tem um processo de resolução da taquiarritmia. Então, no primeiro momento, não se indica o tratamento com nenhum antiarrítmico na emergência para tratar ataque supra. Nós basicamente tratamos o processo congestivo e automaticamente ao tratar o processo congestivo, grande parte dos pacientes já limpa o eletro já. Beleza? E quando eu olho lá no cardiopata, o que eu tenho no... Desculpa, quando eu olho lá o pneumopata, o que nós temos aí de diferencial importante? Um padrão de ausculta que é patognomônico. Lembra dessa palavra na semiologia? Palavra legal, né? Patognomônico de processo de pneumopatia, principalmente o processo de bronquite e asma. É o padrão que a gente chama de padrão sibilante. O que é o padrão sibilante? É aquele assovio, é um assovio expiratório. Quando o paciente expira, eu escuto um padrão agudo no som, que é como se fosse um assobio. Se vocês, ao escutarem esse som, o diagnóstico está fechado. O paciente tem uma pneumopatia. Não se descarta a possibilidade do paciente não ter a cardiopatia, mas se você escutou um padrão sibilante, é que esse paciente está respirando mal e o processo é de broncoespasmo. Ou seja, eu tenho a musculatura lisa brônquica totalmente fechada. Ela está em espasmo, porque eu tenho um processo alérgico, um processo inflamatório acometendo ela. E lembre-se que a saída do ar nos pulmões
ela é passiva. Ela é passiva. A entrada sempre é ativa. A saída sempre é passiva. Então, como a entrada é sempre usando força, tanto para a ventilação espontânea quanto para a ventilação mecânica, na ventilação espontânea eu contraio a musculatura e na ventilação mecânica o ventilador empurra o ar. Então, tanto na ventilação espontânea quanto na mecânica, a inspiração ela é ativa, é usando força. Ou seja, o ar consegue vencer a resistência na via aérea. O grande problema é que a expiração ela é passiva. E por ela ser passiva, o que vai acontecer se ela estiver fechada? Imagina com um broncoespasmo. Imagina que a via aérea seria desse tamanho. Vamos pensar um brônquio, analogicamente. Ele seria desse tamanho. Na asma, ele está desse, ó. Ele está reduzido. Ou seja, para entrar, como é ativo, é gastando força, o ar entra. Não tem problema ele entrar. O paciente inspira. Só que o problema qual é? É o ar para sair. O processo asmático gera uma dispneia expiratória. Ou seja, o ar não sai. Na hora que ele sai, ele turbilhona. E esse turbilhonamento do ar para ele sair gera aquele assovio, que é o famoso sibilo, ou padrão sibilante. Então, quando vocês, primeira dica, é auscultar o tórax e encontrar o padrão sibilante. Encontrou o padrão sibilante, pronto, você já tem um diagnóstico. Você tem um paciente respirando mal na emergência e o quadro dele é de uma pneumopatia. Então, essa é a primeira dica para o pneumopata. Segunda dica para o pneumopata, frequência cardíaca. Lembra que lá no cardiopata nós tínhamos uma frequência cardíaca aumentada por causa da ativação simpática? No broncopata, aquelas tosses suscetíveis do broncopata disparam o sistema vagal, o sistema parasimpático. Eu tenho uma estimulação vagal. E qual que é a função do vago, pessoal? O que o vago faz com o coração? Aumenta a frequência ou diminui a frequência? O vago diminui a frequência. Ele é um freio do coração. Então, o que vai acontecer com a frequência cardíaca dos pneumopatas? Não vai chegar aumentada. Eles vão chegar com a frequência ligeiramente diminuída. Frequência geralmente de 110, 100. Aí você fala, é normal um cardiopata com 100 de frequência cardíaca? Não, é normal num pneumopata. Porque ele tem estímulo vagal. E a dica, quando a gente olha no eletro, qual que é a dica no eletro? O que causa a estimulação vagal excessiva? Quando o paciente está em repouso, e ele inspira e expira, o que a gente costuma ver que é um tipo de arritmia fisiológica? Não é arritmia sinusal respiratória? Pessoal, toda vez que você tem um paciente com arritmia sinusal respiratória, vocês podem concluir algo assim, de maneira geral, né? Ele não tem o sistema simpático ativado. Só tem arritmia sinusal respiratória quem tem parasimpático ativado. E no broncopata ele tem sim o parasimpático ativado por um motivo: estimulação vagal excessiva, por causa das tosses sucessivas da broncopatia. Então, o que nós encontramos no eletro do broncopata? Uma arritmia sinusal respiratória. E uma coisa que nós encontramos também no broncopata é o famoso, já ouviram falar de um termo chamado marcapasso migratório? Já ouviram falar do marcapasso migratório? O que seria o marcapasso migratório? Todo mundo tem, assim, eu nunca me esqueço, uma vez um colega, eu atendi ainda, eu fazia rotina clínica, e um paciente veio de fora com um diagnóstico, nunca me esqueço, era um uma shih tzuzinha, uma fêmea, e ela veio com um diagnóstico, uma série de prescrições cardiológicas, até tomando digoxina, e a família não deu, com digoxina na prescrição. Eu falei, já estava errado, né? Porque digoxina, na minha opinião, hoje só é utilizada para ataques supraventriculares, em alguns casos de refratariedade, principalmente fibrilação atrial. Mas, enfim, eu vi a prescrição, falei, alguma coisa está estranha. Eu falei, você está dando essas drogas? Não. E aí eu fui dar uma olhada no eletro que tinha sido feito pelo colega, que tinha diagnosticado e dado todas aquelas drogas. E o paciente tinha uma arritmia sinusal respiratória com marcapasso migratório, só tinha isso.
Ou seja, ele não tinha nada. Isso era um sinal de normalidade, né? E o fato de o colega ter visto arritmia sinusal, né, e o marcapasso migratório, ele pensou que fosse uma patologia grave. Até a digoxina prescreveu. Graças a Deus a família não deu, né? Enfim, o que significa o marcapasso migratório? Também é um exemplo de sistema parasimpático ativado. E o que seria o marcapasso migratório? Basicamente é quando a onda P, que representa a despolarização atrial, ela pode ter amplitudes, né, diferentes de uma da outra. Ou seja, significa o quê? Que às vezes, aonde está o marcapasso, que é o nó sinusal, que está lá no átrio direito, ele pode estar em áreas diferentes. E isso pode gerar uma conformidade de onda P diferente no traçado eletrocardiográfico. Esse que é o famoso marcapasso migratório, que o marcapasso do nó sinusal, ele está migrando em cada batimento. Isso não significa absolutamente nada para nós no primeiro momento, mas no contexto da insuficiência respiratória causada por broncopatia, você olha um eletrocardiograma de um paciente respirando mal e ele está com uma frequência de normal a reduzida com marcapasso migratório, pronto, eu já sei que esse paciente provavelmente tem uma broncopatia. E aí, é obviamente que nós já direcionamos o tratamento. Porque estertor pode ser que ele tenha. Murmúrio pulmonar também pode ser que eles tenham. Mas o padrão sibilante só ele vai ter. O cardiopata não vai ter padrão sibilante. Então já temos aí um bastante diferencial das duas coisas, perfeito? Então já temos aí um padrão de ausculta, que pode diferenciar pela presença do padrão sibilante. Nós temos a frequência cardíaca, que pode diferenciar, e temos o eletrocardiograma, que pode ajudar na diferenciação. Beleza? Então essas são as dicas. E aí nós temos também a utilização de uma ferramenta agora que vai ser fundamental e vai ser a cereja do bolo para o nosso diferencial, que é a famosa o eco para a emergência. Isso aí é na curva de aprendizado nossa, a gente vai ter os treinamentos quando o equipamento chegar, mas não é nada difícil. Lembrar que eu não sou ultrassonografista e eu não sou cardiologista. Eu trabalho na emergência. E a gente tem que saber fazer um eco ali no corte cardíaco o suficiente para a gente conseguir diferenciar se existe um processo congestivo ou não. E isso não é difícil de se fazer, pessoal. Então, a gente vai fazer o eco, que é a última etapa para a gente fechar o diagnóstico. Porque pelo eco, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, a gente vai fazer um corte. Eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês, mas depois a gente vai ter prática. É um corte paraesternal do lado direito e nós vamos pegar a relação átrio esquerdo da aorta. A gente vai pegar a aorta e comparar com o átrio esquerdo. No paciente cardiopata, o que nós esperamos acontecer? O átrio não está com processo congestivo, o átrio esquerdo? Então, o átrio não se remodela? Ele não fica grande? Não tem um átrio desproporcional? Lembra que a aorta, pessoal, não existe quase nenhuma doença que altera o tamanho da aorta, tá? Por isso que ela é sempre comparada com outros parâmetros dentro da cardiologia, porque ela nunca muda, né? Não existe nenhuma doença principal que altera o tamanho da aorta, de maneira geral, tá? Então, ela é sempre comparativa a outras estruturas do coração. Então, a gente compara a aorta com o átrio esquerdo, a aorta com a artéria pulmonar, né? Então, a aorta sempre é uma referência para o cardiologista, né? Para a cardiologia. Então, quando eu comparo a aorta com o átrio esquerdo, a relação ela fica aumentada, porque a relação átrio esquerdo-aorta, o átrio fica cada vez maior e a aorta não se altera. Ou seja, a relação aumenta. Isso visualmente, pessoal, nós conseguimos ver pela ecodopplercardiografia de emergência, pessoal. Olha que eu não sou cardiologista e eu consigo ver isso. Então, a gente faz um corte paraesternal lá direito, a gente faz um corte, na verdade, transversal, na altura dos vasos da base, e nós vemos o átrio aumentado em relação à aorta. E isso é também sugestivo quando eu faço o link juntamente com a dispneia, né, associado à taquicardia, associado à frequência cardíaca aumentada, taquicardia supraventricular, e esse processo congestivo, ele me confirma o diagnóstico de uma insuficiência respiratória de causa cardiogênica, por processo congestivo.
Porque a fisiopatogenia do processo de dispneia no paciente cardiopata é congestão venosa. É por congestão. O pulmão não está doente. O pulmão fica doente porque o coração está doente. O problema não é o pulmão, primeiramente. O pulmão acaba sofrendo por causa do coração que não consegue bombear o sangue. E aí nós conseguimos ver esse processo congestivo, que nada mais é, se vai traduzido como aumento do átrio quando eu comparo com o aumento da aorta. Na verdade, a comparação do átrio com a aorta. E essa relação, ela pode ser visual, né? 2,5 vezes, o átrio fica 2,5 vezes, quase o tamanho da aorta. Isso é visualmente. Você olha assim, você fala, nossa, tem mais de 2,5 vezes a área da aorta, da área do átrio, tem 2,5 vezes a área da aorta. Então já está gigantesco esse átrio, então tem processo congestivo. Ou a gente pode fazer a mensuração mesmo, do diâmetro. Que na emergência, vou ser muito sincero, a gente quase nunca faz a mensuração de diâmetro, porque não dá tempo. A gente bate o olho, vê o átrio aumentado, pronto. Está dispneico, tem frequência aumentada, está com estertor, pronto, fecha o diagnóstico. O processo congestivo. Aí esse paciente tem uma insuficiência respiratória de causa cardiogênica. E aí, com esse mesmo eco, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar e não tiver uma relação átrio-esquerdo aorta aumentada, tiver uma relação átrio-esquerdo preservada, o que eu já sei? É processo congestivo? Não. Então, provavelmente, essa dispneia, ela pode ser o quê? Ou ela pode ser pulmonar, ou pode ser aquela outra. Qual que é aquela outra que eu falei para vocês que pode acontecer? É um processo vascular. de tromboembolismo. Porque até agora eu não falei do trombo, certo? Então, como que eu faço a diferenciação? O processo congestivo átrio-esquerda aorta, já bate o martelo, é processo congestivo, é cardiopatia. Só que aí eu vou comparar, se a átrio esquerdo não está aumentado, beleza, eu sei que já não é cardiopatia, mas agora pode ser pneumopatia ou pode ser tromboembolismo. Como que eu faço a diferenciação? Pelo eco também. Só que a gente vai fazer um outro corte. O corte que nós fazemos para ver o átrio esquerdo da aorta, a gente chama de corte, que é a altura dos vasos da base. Tá? Agora, quando eu quero fazer para avaliar se existe a possibilidade de um trombo, eu faço um corte à altura dos músculos papilares. Eu vou mostrar uma foto para você dos músculos papilares, como é o corte que nós fazemos. A imagem do cogumelo. O que essa imagem do cogumelo representa, pessoal? Imaginar aqui que eu tenho um cogumelo, aqui o cogumelo seria o ventrículo esquerdo, certo? E aqui em cima eu tenho o ventrículo direito. Pessoal, aonde que a pressão é maior? Ventrículo esquerdo ou ventrículo direito? Aonde que a pressão é maior? Concorda comigo que a pressão é maior no ventrículo esquerdo? O esquerdo é bem maior, porque ele tem que vencer a resistência do corpo inteiro. O ventrículo direito tem que vencer a resistência do pulmão, que é baixa. Graças a Deus ela é baixa. Certo? Qualquer doença que aumenta a resistência vascular pulmonar causa problemas. Então, o que acontece? Quando eu estou vendo o ventrículo esquerdo, imagina um cogumelo. Vocês estão imaginando um cogumelo? Imagina um cogumelo, certo? O cogumelo não tem aquela cabeça do cogumelo? Aquela forma côncava? Aquela forma côncava é dizendo que a pressão no ventrículo esquerdo, e lembrar que o ventrículo direito está aqui em cima, a pressão no ventrículo esquerdo é maior que a pressão no ventrículo direito, concordamos? Ou seja, o septo interventricular, que é o que divide o ventrículo direito e esquerdo, ele é empurrado pressionando o ventrículo direito, concordamos? Isso é fisiológico. Todo mundo está pegando essa linha de raciocínio? Ou seja, a cabeça do cogumelo côncava nada mais é que empurrando o ventrículo direito pelo aumento da pressão no ventrículo esquerdo, que é normal, porque a pressão no ventrículo esquerdo é maior. Pessoal, e se eu tiver uma obstrução na artéria pulmonar, tiver um tromboembolismo lá, o que vai acontecer com o tromboembolismo? A resistência do pulmão vai aumentar? Lembra a artéria pulmonar obstruída? Concorda que a artéria pulmonar está obstruída? Não vai ter uma resistência ao fluxo sanguíneo do ventrículo direito? O ventrículo direito não vai ter que fazer mais força porque está tudo obstruído lá no pulmão, porque tem um trombo? O que vai acontecer com a pressão no ventrículo direito? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, concordamos? O que acontece com a cabeça do cogumelo?
ela fica reta. É a famosa retificação do septo interventricular. E quando a gente pega esse padrão, pessoal, que a gente chama de corpo monale, e o paciente começa a apresentar isso de uma hora para outra, que é uma coisa do histórico que é importantíssimo para o tromboembolismo pulmonar, o paciente não tem histórico de tosse, de espineia, começa a respirar de uma hora para outra mal, e nós pegamos um padrão de átrio esquerdo da aorta normal e um padrão de retificação do folheto, o diagnóstico desse paciente chama-se tromboembolismo pulmonar. E uma dica importante aí, sabe qual que é a doença que mais cursa em causar tromboembolismo pulmonar? Quem fala aí para mim? Hiperadrenocorticismo? Hiperadrenocorticismo. Então, você bate o olho naquele cachorro, abdômen abaulado, pele fina, calcinose cutânea, início agudo de dificuldade respiratória, não tem padrão, muitas vezes, no início de estertor, porque ele começou agora, é agudo, pode ser que ele tenha estertor e processo congestivo por edema, por esforço, mas a gente vai fazer, não tem histórico de tosse, não tem histórico de dispneia importante, de uma hora para outra começa a respirar mal, e, dica importante, faz o eco, não encontra processo congestivo, faz o eco e encontra uma retificação. E a dica mais importante para o tromboembolismo é a mais importante. É a responsividade à oxigenoterapia. Não responde nada. Broncopata e cardiopata ainda responde à oxigenoterapia. O tromboembolismo não responde. Por que ele não responde? Porque eu tenho uma obstrução do fluxo. Não adianta, o processo não é o pulmão, o processo... Não adianta dar oxigênio, está chegando no pulmão, só que eu tenho um trombo que não deixa o sangue chegar no pulmão. Então não adianta dar oxigênio no alvéolo, não vai responder. Tá claro isso? Então, O que eu já peguei, desculpa, César, não, pode mas falar, não desculpa. sei se também tem essa questão. Eu nunca consegui diagnosticar na clínica, né? Porque a gente não tem o eco ainda. Tá. Mas já peguei pós-cirúrgico algumas vezes, até pós de hospital, do hospital mesmo. Perfeito. Pós-cirurgia de patela. Já Não peguei, responde, né? não. Não responde. Você pode dar oxigênio, não responde. Esse paciente é um paciente que pouco responde porque eu tenho um processo de obstrução de fluxo. Eu tenho o famoso shunt, né? Tá chuntado o paciente. E os dois morreram entubando para ir para UTI. E assim, aí qual é o grande problema, Ana? Carol, é obstrução de fluxo, né? O tromboembolismo maciço, ainda mais quando ele é maciço, ele é um desafio muito grande, né? Porque, assim, é a obstrução do fluxo. Como que a gente obstrui? Hoje, por exemplo, na medicina humana, dá para tentar fazer um cateterismo e jogar o que a gente chama de ativador de plasminogênio tecidual lá no trombo, lá na saída dele, que é a alteplase. Já ouviram falar da alteplase? A gente pode fazer. Só que é um tratamento extremamente caro e o problema da alteplase é que você está dando um dos maiores anticoagulantes que existem. Ele pode sangrar a cabeça e morrer. Simplesmente. Ele pode ter hemorragia intracraniana, que é o que causa a morte desses pacientes. Né? Então, o desafio, basicamente, é o diagnóstico. Mas, assim, aí entra aquele histórico. O paciente tem Cushing, histórico de cirurgia recente. E sabe qual que é a outra segunda doença que pode causar trombolismo pulmonar maciço? Que é uma doença também aguda. A RHIM, anemia hemolítica imunomediada. Então, a anemia hemolítica imunomediada também pode causar tromboembolismo pulmonar agudo. Então, basicamente, o TEP, né, que é o nome que a gente dá para o tromboembolismo pulmonar, o diferencial é pelo histórico médico. Cardiopatia e broncopatia não acontece de uma hora para outra. É evolução de semanas e meses e anos. TEP pode evoluir de uma hora para outra. Então, pelo histórico. E aí tem todos esses achados que nós já falamos aí para vocês. Perfeito? Em relação ao tratamento, vamos lá, tratamento. Concorda? 3 diagnósticos diferenciais. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí que eu vou abrir aqui na tela. A pneumonia você encaixa na broncopatia? Broncopatia. Tá. É broncopatia. Porque aí, na pneumonia, Carol, o que vai acontecer? Ele vai ter estertor, vai ter dispneia, e ele vai ter uma coisa que dá para fazer no próprio eco, que a gente vai estar na emergência, a gente pode fazer também o VET-Blue, né?
os padrões de linha B. Que aí, padrão de linha B, Carol, no cardiopata, no pneumopata, tudo vai estar com um monte de linha B. Não vai dar, o VetBlue não vai ser diferencial de absolutamente nada para a gente. Tá? O VetBlue, para esses pacientes, só vai ter o pulmão todo encharcado, mas todas elas podem causar pulmão encharcado. Aí você fala, mas e o trombo pulmonar? O trombo pulmonar não causa o pulmão encharcado no primeiro momento. Só que lembra que ele pode fazer esforço respiratório? Ele pode ter edema secundário por esforço. Você entende? Então vai ter linha B também no tromboembolismo pulmonar. Não é comum de ter linha B na fase inicial, se você pegar. Você bate lá no tórax, você fala, puto, não tem linha B, ele está super dispneico, não responde oxigênio. A primeira coisa que eu pensaria, sem ter linha B, é que o pulmão não está encharcado. Quem que não causa encharcamento e causa dificuldade respiratória? Processo vascular. Mas tem que ser precoce, tá, Carol? Porque se não for precoce, você não vai conseguir pegar. Porque se ele fizer edema por esforço, vai ter linha B também lá no VetBlue. Aí o VetBlue não serve mais para nada para gente, entendeu? Então, vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, vou abrir aqui para vocês, aqueles padrões que eu mostrei para vocês, só de eletro, para vocês entenderem. Espera aí, deixa eu só aqui, documentos. Ó. Deixa eu ver aqui. Quem que está com a sala aqui? Deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que eu vou precisar de autorização para compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu preciso, Pamela, você está de co-anfitriã, Pamela, ou a Amanda está por aí? Eu preciso que o anfitrião autorize me torne anfitrião ou co-anfitrião. Ok, peraí. E César, não dá não. Ó, Quando eu clico aqui, tá escrito ativar mudo, interromper vídeo, bate-papos, destacar vídeo, não tô vendo nada de anfitrião, não. você está com anfitriã ou você está anfitriã? Você consegue ver Ah, aí? é a Amanda. Peraí que eu já mando um WhatsApp pra ela. Um momento. Tá. É que acho que com anfitrião não pode. É só a anfitriã que pode me tornar. Bom, mas vamos adiantando. Vou mostrar os vídeos para vocês. Mas aí o tratamento, concorda que são 3 tratamentos diferentes? Para o cardiopata, basicamente, diuréticos, sedação. Sedação é para todo mundo, tá? Todo mundo tem que ser sedado, tá? A gente já discutiu sobre sedação. Basicamente, esses pacientes não envolvem dor, né? Concorda que esses pacientes, nenhum deles envolve dor no primeiro momento? Né? Então, não envolve dor. Então, sedação pode ser feito aí o butorfanol junto com a cepromazina. Então, sedação para todos, butorfanol, cepromazina e oxigênio para todos. Isso é padrão. Ah, mas não responde o tromboembolismo. Não tem problema, mas tem que fazer oxigênio do mesmo jeito. Beleza, conseguiu, a Pamela conseguiu aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Já estou aqui de anfitrião. César, você pode repetir o tratamento do cardiopata, por favor? Eu já vou voltar no cardiopata, eu vou voltar nos tratamentos. Tá bom. Vou mostrar aqui os Beleza. vídeos. Eu vou mostrar os vídeos aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Ó, 2 pacientes, tá? Aí você vai me falar quem que é o paciente cardiopata e quem que é o paciente broncopata, tá? Viram? Quer que volta? Vou voltar, tá? Ó, vou voltar. Estão vendo a frequência do paciente A? É um poodle, hein? É um poodle. E estão vendo a frequência do paciente B? Olha lá o paciente B.
O padrão respiratório não é muito semelhante dos dois, mas olha o paciente B. E como que está a frequência do paciente B? Tá alta. E o paciente A? Vocês viram a frequência do paciente A? Você consideraria um poodle respirando mal com 100 de frequência, 103 de frequência, você consideraria normal isso? Vocês estão olhando o traçado dele? Vocês estão vendo que a onda R, ela está com uma arritmia? Vocês estão vendo a onda R lá? Ó? Olha a onda R, a maior do elétron, né? Conseguem ver a onda R? Está vendo que ela não está com ritmo? Ela está com uma arritmia? E dá uma olhada, se vocês forem bem, a onda P, ela também tem tamanhos diferentes também. Presta atenção lá no eletro de novo, ó. A onda P, ela tem tamanhos um pouquinho diferentes e formas diferentes. Então, frequência cardíaca baixa, arritmia sinusal, o que esse paciente A tem? Está mais sugestivo de quê? Broncopatia ou cardiopatia? Broncopatia. Broncopatia. E olha o paciente B. Ó, os dois estão dispineico, tá? Os dois, na verdade, o paciente A estava até mais sedado, né? Olha o paciente B. Olha a frequência do paciente B. Vocês conseguem ver lá? Olha o eletro. Tá vendo a onda T de tatu? Olha onde está a onda P. Tá vendo a onda P onde está? Ela não está fusionada com a onda T? Dá uma olhada lá, T. Tá vendo que a T acaba e a onda P já vem em cima dela? Vocês conseguem ver isso? Tá claro isso nesse eletro? Vamos voltar ao eletro aqui, ó, do paciente B. Estão conseguindo ver? A onda P em T? Conseguem ver isso lá? Sim. Esse padrão, pessoal, a famosa taquicardia supraventricular. Frequência cardíaca alta, paciente respirando mal, taque supra, tem que vir na cabeça de vocês cardiopatia como causa de dispneia. E olha outros traçados aqui, ó. Ó, olha esse aqui, 291. Quase não, você vendo? O padrão é total de padrão de P em T. Você tem umas paradas. E olha esse outro aqui, ó, o outro eletro. 220 de frequência e praticamente P em T. Você não vê o padrão, você não tem período de refratariedade. E você tem um complexo QRS sendo formado, ou seja, o processo está vindo lá do ventrículo. Lá do átrio. Então, a taquicardia supraventricular. Beleza? Vou mostrar para vocês também aqui que o corte que eu quero mostrar para vocês é esse corte aqui, ó, pessoal. Espera aí, deixa eu só compartilhar de novo. Todo mundo acha, ó. Então, a gente faz um corte paraesternal do lado direito, ao nível do vaso da base, e nós encontramos essa imagem aqui, ó. Essa setinha, vocês estão vendo a setinha azul? A seta azul é a aorta, tá? A gente vê essa imagem, tá? Claro que tem que fazer com prática, tá? E a seta vermelha é o átrio esquerdo. Pessoal, se vocês forem para pensar, uma analogia que a gente costuma fazer é a famosa bola-baleia, tá? Bola-baleia. Olha, pensa bem, imagina que a aorta é como se fosse uma bola. Estão vendo a bola lá? E o átrio esquerdo é como se fosse uma baleia. Conseguiram ver? Eu vou voltar a minha imagem ali para vocês verem. Então, bola, baleia. Certo? Aí, o que a gente faz na emergência? Porque nós, na emergência, somos um pouquinho burro. A gente não gosta de ficar medindo muita coisa. A gente é bem prático, né? A gente não gosta de ficar, não, faz o ângulo tal, modelo sueco, modelo de Simpson. Não, gente. Para a gente é muito mais fácil. Eu tenho um paciente morrendo na minha mão. E se eu não intervir imediatamente, ele vai morrer. Então, o que a gente costuma fazer? A famosa relação bola-baleia. Eu vejo quantas aortas, bola, cabem dentro do átrio esquerdo, baleia. Se eventualmente couber, a gente conseguir colocar mais que 2,3, arredonda para 2,5, mais que 2,5 bolas dentro da baleia, significa que a baleia está aumentada, ou seja, você tem átrio aumentado. Então, basicamente, tá vendo esse paciente aí? Estão vendo o vídeo? Você não tem 2,5 vezes, concordamos? Vou voltar aqui. Vou voltar. Esse paciente bola-baleia. Olha lá, bola-baleia. Tá vendo a bola lá no centro? Lá. Você não cabe 2,5 vezes a bola aí, concordamos? Beleza, não cabe. Olha lá, olha a imagem. Ó,
Vocês conseguem ver a imagem? Pessoal, eu não consigo ver vocês agora. Abre o áudio de vocês, só fala se vocês estão acompanhando a linha de raciocínio. Sim. Vocês estão vendo a bola Consigo. lá? Cabe Sim. 2 vezes e meia aquela bola dentro da baleia? Nesse Não. paciente? Não cabe, certo? Então esse paciente está congesto? Não. Não. Está dispineico, não está? Não está congesto. E se tiver um padrão sibilante, pronto, fechei o diagnóstico. É pneumopatia esse cachorro. Beleza? Mas agora, e esse paciente? Olha a baleia e olha a bola. Cabe duas bolas e meia dentro da baleia? Sim, várias. Então, cabe mais. Olha aqui, ó. Olha quantas bolas cabem. Pronto, congestivo. Né? E fechamos o diagnóstico. É um processo congestivo. Então, claro, pessoal, hoje o eco, pessoal, é uma ferramenta indispensável para que nós consigamos juntar esse histórico clínico, juntar a ausculta, juntar a frequência, juntar o eletro e juntar a imagem ecográfica. Pronto, aí me dá as informações que eu preciso para traçar a nossa meta. Porque aí, em relação às 3 terapias, primeira terapia, cardiopata, diurético, sedação e oxigênio para todos, tá? Então, sedação para qualquer paciente dispineico nesses casos, como não contemplam quadros de dor, já falei para vocês, então seria butorfanol, a gente já falou das doses, né? 0,3 miligramas por quilo, junto com a cepromazina, 0,012 miligramas por quilo. OP, onde pegar? Porque não tem veia esse paciente indo na emergência. Se conseguir fazer intramuscular, faça. Mas se você não conseguir, esse paciente acabou de chegar na emergência, não tem acesso. E colocar no oxigênio, ceda e coloca no oxigênio. E aí, obviamente, faz essa abordagem. Se detectar que ele é cardiopata, diurético, tá? A gente já discutiu o cardiopata na emergência, a gente pode revisar depois, não é o nosso escopo aqui discutir de novo o cardiopata, não vai ter tempo para tudo isso, mas é basicamente diurético, inótropos e vasodilatadores. Então, furosemida para esse paciente, inótropos, dobutamina ou pimobendan, né? Mas a gente entra com a dobutamina nesse paciente. E, se não responder, a gente pode associar, se não tiver um choque cardiogênico, a vasodilatadores, principalmente o nitroprusiato. Essas seriam as medicações de escolha para um paciente fazendo um edema pulmonar cardiogênico. Então, o tratamento é focado no coração, porque o pulmão só está, coitado, sofrendo em decorrência do coração doente. E lembra que nós não tratamos aquela taquicardia supraventricular nesse primeiro momento. A gente trata o processo congestivo. Depois a gente mexe com a taquicardia supraventricular. Beleza? E o broncopata, como que nós tratamos dele? Primeira coisa, imaginar que eu tenho um processo. Eu não tenho um processo de uma bronquite, asma. O que está acontecendo ali com o brônquio? A musculatura lisa brônquica. Ela está com espasmo. E ainda mais eu tenho uma hipersecreção brônquica. Então, o lumen do brônquio está menor por causa do espasmo brônquico, e além do mais, eu tenho secreção lá dentro desse tubo, porque eu tenho um processo inflamatório. Eu tenho uma hipersecreção traqueobrônquica associada a uma vasoconstrição da musculatura lisa. Então, primeira linha de tratamento nesse contexto, sedação e oxigênio. E a primeira linha qual é nesses pacientes? Broncodilatadores. E quando eu falo de broncodilatadores, eu vou falar somente um deles, chama-se terbutalina. Nós não recomendamos mais o uso da aminofilina nesses pacientes, porque as xantinas, elas têm uma contraindicação expressa porque elas podem causar taquicardia reflexa. E principalmente não se indica broncodilatadores para cardiopatas, que é muito comum o pessoal fazer aminofilina no paciente fazendo edema pulmonar cardiogênico. É contraindicado, porque o paciente não tem broncoespasmo, pelo contrário, tem um simpático ativado, está tudo dilatado lá. E segundo que as xantinas, principalmente a aminofilina, pode causar taquicardia reflexa ainda por cima. E lembrar que o cardiopata já está com a frequência cardíaca aumentada. Então, a aminofilina é contraindicada nos pacientes cardiopatas. A gente teria indicação de broncodilatadores quando o processo é broncopatia, por broncoespasmo. E a medicação mais escolhida nesse contexto é a terbutalina, que é uma medicação seletiva para causar bloqueio, principalmente bloqueio beta-2, lá na musculatura lisa brônquica. Terbutalina.
é um beta-agonista, justamente ativando musculaturas, principalmente, desculpa, falei beta-2, é beta-1, tá? Musculatura beta-1 lá da musculatura lisa pulmonar. Ele não afeta a frequência e efeito cronotrópico, a terbutalina, porque ele é exclusivo de beta-1. Então, o que nós temos nesse contexto geral? É que a Qual é a dose, César, da terbutalina? terbutalina 0,03 miligramas por quilo. Subcutâneo ou intramuscular. 0,03. Detalhes importantes da terbutalina. Ela aumenta o influxo de potássio para dentro da célula. Portanto, pode gerar hipocalemia ao seu uso prolongado. Tanto é que a terbutalina é um dos protocolos para tratar a hipercalemia, né? Se vocês forem ler, a terbutalina é um dos protocolos que nós utilizamos para tratar hipercalemia. Mas se o paciente tiver normocalêmico e você usar a terbutalina, você pode reduzir os valores de potássio sérico e o paciente induzir ele a uma hipocalemia importante. Então, tomem só cuidado. Uma aplicação não vai causar hipocalemia não, tá, pessoal? Estou falando daqueles pacientes que vão para a internação tomando terbutalina, ficam lá 3, 4 dias tomando terbutalina, aí eu posso ter o potencial de agravar aí a hipocalemia desses pacientes. Então, primeira linha de medicações, então. O básico, né, que é sedação e oxigênio. Aí, para o broncopata, terbutalina. E eu posso utilizar também nesses pacientes. Lembra que asma é uma doença que começa com a letra A, e toda doença que começa com a letra A na emergência, eu estou autorizado a utilizar corticoides. Lembra? Essa dica eu já passei para vocês, que eu só posso usar corticosteroides em doenças que começam com a letra A. E o processo de asma, né, parte bronquite, é um processo que eu posso tratar com corticosteroides. Então, a dose seria dexametasona para gatos e hidrocortisona para cachorros. E a dose convencional anti-inflamatória, 0,1 a 0,2 miligramas por quilo de dexametasona e 5 miligramas por quilo, chegando até 10 em alguns casos, de hidrocortisona para cachorros. Então, basicamente, sedação, oxigênio e broncodilatadores e corticosteroides, porque é um processo inflamatório que pode ter um fundo alérgico, então, nesses casos, a gente pode entrar aí com corticosteroides. As bombinhas a gente também pode usar na emergência? Cerefit, Aerolim? Aí que tá. Sim, as nebulizações são importantes, desde que o paciente não... Excelente pergunta, Gleice. Desde que o paciente não, em hipótese alguma, brigue com sua bombinha. Eu não recomendo as bombinhas, tá? Porque o efeito dela não é tão rápido. Eu recomendo as inalações rápidas. E o que eu recomendo para inalar são 3 drogas, tá? Salbutamol, o Aerolim, ipratrópio, que é o Atrovent, e a beclametasona, que é o Clenil-A, que também é um corticoide inalado. E geralmente uma solução padrão desses casos, a gente usa de 5 a 10 gotas de salbutamol para nebulização. Não é para nebulização não é a bombinha inalatória. Tá? O salbutamol tem várias apresentações, tem que ser para colocar para fazer inalação, salbutamol, Aerolim, para inalação. Então, de 5 a 10 gotas de salbutamol, 5 a 10 gotas de Aerolim e 2 ml de Clenil. A gente vai preparar isso para 10 ml. Prepara isso em 10 ml de solução salina. Isso para qualquer cachorro e gato, tá? A diferença é que cachorro grande a gente acaba fazendo várias inalações no paciente. Então, a gente usa basicamente essa conta, de 5 a 10 gotas de ipratrópio, 5 a 10 gotas de salbutamol e 2 ml de Clenil. Em 10 ml de solução fisiológica e bota o paciente para inalar isso. Desde que ele tolere a inalação, tá, pessoal? Se ele não tolerar. E aí, inalação, qual é o grande problema, pessoal? A melhor inalação é aquele não ultrassônico. Aquele ultrassônico, ele não serve para emergência, porque a partícula que ele quebra não chega nas veias pulmonares tão rápido. A diferença do não ultrassônico e do ultrassônico, sabe qual que é? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. O ultrassônico é aquele que não faz som nenhum. Ele fica silencioso, sabe? Um silencinho, só sai aquele ventinho, aquela coisa simples.
Aquele nebulizador não ultrassônico é aquele som, aquela bombinha mesmo, sabe aquele som? Aquele somzão que fica, o nebulizador fica num copinho aqui embaixo com o nebulizador? Qual que o hospital tem? Vocês sabem? O ultrassônico ou não ultrassônico? Tem um não ultrassônico, mas é que a gente solicitou outro, né? Porque ele tá quebrado. Aí, às vezes, o que eu faço é colocar pelo oxigênio. Ah, entendi. Mas de nebulização com oxigênio, né? Beleza. Mas lembra-se que é o seguinte, pessoal. O não ultrassônico é o melhor. Só que o problema do não ultrassônico, ele parece um trator ligado. A diferença para gato é péssimo. Exatamente. Gato já tá pé da vida de estar lá. Exatamente. E o cachorro também fica estressado, porque ele nunca viu um trator funcionando na frente dele, entendeu? E então, imagina, fumaça na cara. Exatamente. Então, se a gente for entender, Gleice, sua pergunta é interessante, mas geralmente nós recomendamos sim as inalações, o mais brevemente possível, mas desde que o paciente já tenha uma sedação e tolere a nebulização. Porque também, se não conseguir tolerar a nebulização, o estresse pode ser mais prejudicial. Mas sim, nós fazemos, e as 3 drogas que a gente mais utiliza, a gente não utiliza a fluticasona, porque para processo emergencial ela não funciona tão bem. Quem mais funciona são os broncodilatadores puros, né? Que a gente tem o ipratrópio, né, que é o Atrovent, e o salbutamol, que é o Aerolin. É que assim, lá ainda não tem nenhum broncodilatador. Então, não tem a terbutalina, a minofilina, né, era o que se usava antes, mas agora também não tem, eu nem sabia que era mais contraindicado. E, assim, o que eu vejo na emergência que dá para usar é bombinha, além de fazer o restante da terapia. E então, na internação também não tem. Beleza, mas assim, a bombinha, lembra que a bombinha, assim, ela não é, assim, o Aerolin seria indicado, tá? A fluticasona, ela não tem um bom efeito inicial. Tá? O Pulmicort pode ser utilizado em alguns momentos, mas lá na internação, mas na emergência, basicamente, declametasona, Clenil A, é os flaconetezinhos, você quebra ele, a gente coloca 2 ml. E aí essas nebulizações, Gleice, dependendo do caso, a gente faz de 2 em 2 horas em alguns pacientes. Tem paciente que a gente faz de hora em hora. A gente faz nebulização com esses broncoadores de hora em hora. Para esses broncoespasmos, né, mais graves assim, já que não tem o broncodilatador, poderia utilizar adrenalina no lugar? Pode, mas ela não é seletiva, né? A grande problema é o efeito taquicardizante dela. Vai dar ataque cardíaco, né? Isso. Mas para broncodilatar funciona bem, né? Assim, eu prefiro... um efeito bom até. Bastante, mas assim, eu utilizaria, por exemplo, se for um processo de anafilaxia, com broncoespasmo, assim, gravíssimo, eu utilizaria adrenalina. Tanto é que a adrenalina é indicada na anafilaxia, né? É uma doença que começa com a letra A, então eu poderia fazer adrenalina e corticoide, inclusive. Mas, assim, o único problema, Natália, é que é o efeito taquicardizante, né? Isso não tem como, a adrenalina não é seletiva, né? Ela age em alfa, age em beta e aonde tiver que agir. Então, ela causa taquicardia, ela causa efeito cronotrópico, então ela vai aumentar a frequência. Mas, assim, num paciente com broncoespasmo, padrão sibilante, você vê que está fechando a via aérea, se não tiver terbutalina, adrenalina mesmo. Adrenalina mesmo. É a dose. Eu utilizo a dose de 0,01, 0,0, no máximo 0,05, né, miligramas por quilo. Uma dose bem baixa. Na verdade, 0,05 microgramas. Não é miligramas, não. É microgramas. Adrenalina, dose baixa. Pois não? Pode falar? E a acetilcisteína pela secreção? Não, não é indicado. Não é indicado. Pelo contrário, né? A acetilcisteína tem efeito expectorante. Tá? E aí ela vai aumentar a secreção, né? Então, muitas vezes a gente tenta evitar a secreção nesse primeiro momento. A acetilcisteína, ela vai fluidificar, né? Fluidificar a secreção. E aí, nesse primeiro momento, não é tanto a nossa indicação. Basicamente, é manter o paciente hidratado, acima de tudo. E lembra que a desidratação, você falou de uma coisa importante, a desidratação, ela agrava o problema. Por quê? Uma vez que o paciente está desidratado, ele vai desidratar, inclusive, a secreção traqueobrônquica. E isso vai diminuir a expectoração. Então, ele vai formar uma placa dessa secreção na via aérea, ou seja, nos brônquios, e aí o paciente não consegue expectorar. Então, o broncopata que se desidrata, ele piora o desfecho.
E aí o grande problema de que se a gente trata o broncopata pensando no cardiopata, qual que é a dose que a gente utiliza? Qual é a medicação que a gente utiliza erroneamente nesses casos? Diurético. E o diurético vai desidratar o paciente. E se desidratar o paciente, ele vai piorar a respiração se ele for um broncopata. Entendeu? Então, não tem indicação de cisteína nesse primeiro momento, tá? Não tem indicação. Basicamente é manter o paciente hidratado mesmo e broncodilatar. Ele precisa de broncodilatadores. Mesmo na pneumonia, às vezes que eles têm aquelas secreções densas ali, estão desidratados, ela não vai auxiliar na fluidificação por causa da pneumonia? Até vai, mas isso num processo posterior, não é na emergência. Tá? E aqui eu estou tentando abordar mais na emergência, fazer os diferenciais e abordagem emergencial. Assim, e eu me preocuparia antes de fazer a cisteína se o paciente está hidratado. Porque se eventualmente ele estiver desidratado e eu fazer um fluidificante, ele está deslocando líquido para uma área que eu nem quero no momento. Então, de maneira geral, a primeira prerrogativa para que tenha uma boa expectoração é manter o paciente hidratado. Aí, depois que ele está com boa expectoração e que ele tem um bom reflexo, aí eu posso entrar, né, ele fazendo a expectoração dele, um bom reflexo, aí eu posso entrar com o expectorante. E lembrar que o expectorante vai aumentar a tosse, né? Todo expectorante aumenta a tosse. Isso é esperado do expectorante, porque eu aumento a secreção traqueobronquial, a fluidez, e aí eu preciso do aparato mucociliar para lavar esse brônquio. E aí quem que faz isso? Além da contração mucociliar, obviamente que é o reflexo de tosse, né? E no primeiro momento, eu não quero que o paciente nem tussa ali na emergência, né? Eu quero que ele resolva o problema dele, eu consiga resolver aquele quadro com as medicações que eu tenho disponíveis. Então, a acetilcisteína seria num passo posterior, quando eu tiver uma indicação clássica de um processo de expectoração. Aí eu preciso expectorar, aí eu tenho que entrar com acetilcisteína sem dúvida. Mas não é para emergência. A gente não pensa em expectorante na parte da emergência. Não faz sentido. Entendi. César, uma dúvida que eu tenho também nessa parte da furosemida, que às vezes a gente fica sem entender o porquê que ela não é indicada. É no mecanismo de edema, por exemplo, uma é edema intersticial, outra é edema alveolar, é isso? Não, por exemplo. Eu não entendo, assim, por que ela não vai fazer efeito num edema de esforço, sabe? Pensa bem, eu posso ter duas pessoas que estão com joelhos edemaciados, certo? Uma bateu o joelho, porque ela teve um trauma no joelho, e o outro está com o joelho edemaciado porque tem um processo de insuficiência cardíaca direita. Bater o joelho é o tratamento de escolha entrar com diuréticos? Quando você bate o joelho e está edemaciado, é normal a gente fazer diuréticos? Na ortopedia, o pessoal usa diuréticos para resolver edema? Não, porque é inflamatório. Ali. Exatamente. O pulmão que está com edema por esforço, ele está com edema inflamatório. Não é edema por congestão. Então, a analogia que a gente tem que fazer é que o edema por esforço, ele é inflamatório, por excesso de uso. O pulmão está funcionando de uma maneira que ele não foi feito para funcionar. E aí isso faz com que não tenha indicação clássica de fazer o diurético. Né? Entendi, top. Entendeu? Beleza? Então, de maneira geral, é só comparar o joelho. Eu posso ter uma pessoa, um cão, que está com edema na região dos membros pélvicos, que pode ser por um trauma e pode ser por um processo congestivo. O diurético só tem indicação se é o processo congestivo envolvido. Então, não se faz aí diuréticos para esses pacientes. Pelo contrário, diurético, se não for cardiogênico, ele vai piorar, porque aí, qual que é a analogia que eu faço? Fazer o diurético e fazer a acetilcisteína é um paradoxo clínico. Concordamos de prescrição? Porque não faz sentido nenhum. Porque um vai tirar o líquido e o outro vai dar o líquido para o pulmão, para expectorar. Então, não faz sentido clínico a gente entrar com acetilcisteína e diurético. Então, faz sentido clínico a gente não entrar com diurético nesses pacientes, hidratar ele, e na hora que estiver hidratado e tiver indicação, a gente começa a expectoração dele. E aí a gente finaliza o tratamento do broncopata. E aí vem o tratamento e último, que é do tromboembolismo pulmonar, né? Que a primeira coisa, bastante oração, bastante fé, porque esses pacientes, infelizmente, grande parte, infelizmente, vão morrer. É um diagnóstico mesmo porque é uma comorbidade, já vem com distúrbio de coagulação. Mas, basicamente, o que tem que fazer nesses pacientes? Vasodilatar a vasculatura a vasculatura pulmonar, e aí vai entrar o Viagra, sildenafila, tá? Sildenafila e anticoagulante. Aí, enoxaparina.
E aí, para você fechar o diagnóstico, quiser concluir mais o diagnóstico para o tromboembolismo, você pode pedir um exame laboratorial, que é o famoso, você pode pedir eventualmente o tromboelastograma, né? O ROTEM, a tromboelastometria, que é o exame gold standard para ver estado hipercoagulativo. Esses pacientes estão hipercoagulando, né? Por isso que eles formam um trombo, estão hipercoagulativos. Então, você pode pedir o ROTEM. Aí em São Paulo tem a vantagem que a UFAP tem o ROTEM. O grande problema é o custo ainda, né? Cada canal de ROTEM você vai pagar aí por volta de R$ 1.500, R$ 2.000. Então, basicamente, é um exame que acaba sendo inviabilizado pelo valor, né? Que é o custo dele, que é o gold standard. Você vai ter um processo de hipercoagulabilidade. Ou você pode pedir o que a gente chama de D-dímero, o dímero D. O dímero D, pessoal, é um resquício de uma quebra de um trombo, né, de agregados plaquetários, é o que sobra da destruição. Quer dizer, que se está formando muito trombo, está destruindo muito trombo, então o D-dímero aumenta na corrente sanguínea. Então, se você tiver um paciente com todos esses achados que nós conversamos, de histórico médico, ausculta, ecodoppler e a evolução aguda, e você pedir um D-dímero e o D-dímero estiver alto, você tem aí um grande potencial diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar. Ou tiver um ROTEM com estado hipercoagulativo, uma hipercoagulação. E aí você fecha o diagnóstico também de tromboembolismo pulmonar. E o tratamento de tromboembolismo pulmonar? Sedação, oxigênio, que é o padrão para todos, sildenafil e anticoagulante. E aí o de eleição nesse contexto é a enoxaparina. É uma heparina de baixo peso molecular. Dose para cães e gatos, 0,8 a 1 miligrama por quilo subcutâneo, que pode ser feito eventualmente a cada 6 horas. Mas ele precisa começar a anticoagulação. César, se eu não tiver o D-dímero e não tiver o tromboelastograma, eu posso pensar em fazer aquele teste de coagulação em tubo de ensaio? Olha, pode. O teste de coagulação direto é uma maneira prática, beira-leito, boa pergunta, Natália, que a gente pode avaliar a coagulação direta. E aí, nesses pacientes, eles estão... O problema qual é? Se tiver uma coagulação normal, não significa nada. Não descarta o evento hipercoagulativo. Se estiver hipercoagulando no tubo, você tem um substrato para pensar no evento hipercoagulativo. Mas ter uma coagulação normal não descarta o diagnóstico. Mas sim, se você coletar uma amostra de sangue e esse tubo coagular antes de 2 minutos, né? Obviamente, ou tem paciente hipercoagulativo que coagula em 30 segundos. Aí eu pensaria mais ainda num evento de hipercoagulabilidade. Mais uma indicação clássica de entrar com um anticoagulante. De entrar com anticoagulante, né? E o anticoagulante de escolha, tá, pessoal? Segundo o Curative, né, que é o consenso prescricional, você pode fazer heparina, né, heparina não fracionada, né, heparina sódica, ou utilizar a não fracionada. Eu prefiro utilizar a não fracionada de baixo peso molecular, porque os efeitos adversos são muito menores. A desvantagem de você usar a de baixo peso e com a de baixo peso molecular, a desvantagem é que ela não pode ser revertida, né? Ela causa pouco problemas, não é tantos problemas, ela também não pode reverter. A vantagem da heparina é que ela causa mais efeitos adversos, podem causar mais efeitos adversos, só que a vantagem é que você pode reverter com a protamina, né? Se você tiver protamina no hospital, você reverte o efeito da heparina. Mas, de maneira geral, o que a gente recomenda por ser mais seguro, e a própria Curative, ele não faz diferença entre utilizar uma ou outra, e pela segurança, sugere-se que a enoxaparina seja utilizada nessa dose, que é o famoso Clexane, né? Clexane, o Versa, né? Que são os nomes comerciais mais famosos aí da enoxaparina. E a dose é essa que eu falei para vocês, 0,8 a 1 miligrama por quilo, subcutâneo. A dose de heparina é a mesma da enoxaparina? 50 a 100 miligramas por quilo. É uma pancada, uma pancada na cabeça. Tá? É uma dose de 50 a 100 miligramas por quilo. Eu não tenho experiência com heparina, tá? Eu não uso heparina na minha rotina clínica, né? Eu prefiro indicar enoxaparina. Na UTI,
Agora, te falar a verdade, eu nem faço muito mais UTI, né? Eu fico, mas quando eu fazia UTI, eu utilizava muito enoxaparina, enox. Mais segura, mais simples, tá? Efeitos adversos, ela tem uma seletividade pelo fator 10, então, assim, a gente sabe que os efeitos adversos são muito pequenos em relação a ela. Mas a heparina pode ser utilizada também, tá? Não é contraindicado a fazer heparina, tá? É que não existe diferença estatística entre usar uma ou outra. Como existe segurança estatística da enoxaparina, eu prefiro utilizar a enoxaparina. Mas não é errado usar a heparina também, não. O consenso fala da heparina. Eu queria perguntar uma coisa, na verdade, da parte de cardiopata. Se a gente está com edema pulmonar e ele está, igual você falou, na dobuta e no nitro, eu posso usar a infusão de furosemida junto? Não, não. Eu não posso. Mesmo com a pressão estabilizada? Essa pressão estabilizada, a primeira coisa que você vai tentar fazer é tirar o nitroprusiato. Mas aí, se eu não fizer nem a furo, nem o nitro... O problema qual é? A gente tem que saber se é um choque cardiogênico ou se é um edema pulmonar, né? Sim, por ele estar na dobuta, provavelmente ele é um choque cardiogênico. Provavelmente é um choque. Aí, depois que ele reperfundiu o rim, aí você pode utilizar sim, mas qual é o problema? Está fazendo a dobuta que tem efeito alfa, tem efeito beta, pode ter efeito dilatador. O nitro que tem efeito dilatador. E se você diminuir o volume, aí você pode ter uma síndrome de baixo débito muito rápido. Então, eu preferiria, nesse contexto, se eu tivesse um choque cardiogênico, como que eu manejaria ele? Eu melhoraria a contratilidade com a dobutamina, poderia, eventualmente, quando melhorasse a contratilidade, antes de entrar com o nitroprusiato, eu pensaria em entrar com a furosemida. Então, assim, eu não colocaria dobutamina com nitroprusiato, eu colocaria dobutamina se fosse o choque cardiogênico, depois dobutamina, que eu restabelecesse a perfusão, eu entraria com a furosemida. Porque, literalmente, eu transformei um choque cardiogênico num edema pulmonar cardiogênico. Ou seja, ele estava frio, eu esquentei ele, coloquei a dobuta, ele esquentou. Agora eu dou diurético. Se não responde ao diurético, agora eu titulo o vasodilatador. Eu não tenho o costume de colocar, eventualmente, o inótropo junto com o vasodilatador ao mesmo tempo. Eu costumo colocar o inótropo, a dobuta, junto com a infusão de furosemida, quando ele esquentou, e aí, se tiver refratariedade à furosemida, aí eu entro com o nitroprusiato. E o primeiro a desmamar é o nitroprusiato, se ele estiver secando, é o nitro. E o Primobendan, tudo bem nesse caso? Sim, Primobendan, sim. Todo paciente que fez edema... Porque ele vai ter os dois também, não, pode né? fazer, pode. E a diferença é que age em canal diferente, né? A dobuta age em canal de cálcio e o Primobendan pode. É até bom que a gente faça Primobendan, porque a gente tem até um desmame precoce da dobutamina, né? Mas pode fazer o Primobendan sim, sem dúvida. Tá bom, obrigada. Beleza, pessoal? Então, assim, as espineias, as causas principais são essas que nós discutimos, né? A causa de viéria superior é a de mais fácil diagnóstico, porque o paciente fala para a gente que ele está obstruído, associado às causas pulmonares, né? Os manejos das broncopatias, os manejos das cardiopatias e o manejo aí dos tromboembolismos pulmonares, que basicamente cada um difere. Um vai tomar sildenafila com anticoagulante, o outro vai tomar inótropos com diurético e vasodilatadores, e o outro vão tirar broncodilatadores e corticoides. Então, o tratamento difere muito, né? Então, eu preciso saber realmente qual é o problema que o meu paciente está apresentando. E todos vão chegar dispneicos, todos. Se você pegar 3 pacientes e olhar de longe, os 3 estão com as mesmas sintomatologias. De longe, você não consegue ver. E aí, fazendo essa avaliação física, histórico médico, ausculta, eletro, eco, aí você consegue, na emergência, fazer um diferencial. Olha, esse paciente aqui é broncopata, esse paciente aqui é um pneumopata, broncopata, esse aqui é um cardiopata e esse aqui é um tromboembolismo pulmonar. E lembra que tratar qualquer um deles com diagnóstico, por exemplo, diagnosticar errado e tratar errado é uma tragédia para qualquer um deles, né? É uma tragédia. Tratar um broncopata como se fosse um TEP, vai morrer. Tratar um TEP como se fosse um broncopata, vai morrer. Então, a gente tem que fazer o diferencial e tratar a doença certa. E a gente tem aí esse tempo aí
os meus 5 a 10 minutos para traçar esse diagnóstico. César, eu não lembro se você chegou a mandar os papers sobre esses tratamentos para a gente dar uma lida. Não sei se antes, nas outras aulas, você chegou a mandar. Porque a gente já abordou dispneia, né? Em alguns outros. Não, a gente abordou o cardiopata. Eu já mandei, né? Mas eu posso mandar sim, posso mandar os papers sim. Top, obrigada. Aí eu mando para vocês, Gleice. Tá? Fechou, obrigada, amor. Imagina. Bom, é isso. Alguma dúvida, sugestão, xingamento? Beleza, pessoal. É isso aí. Qualquer dúvida aí vocês me falem, a gente vai discutindo e a gente tem que aprimorar e discutir esses casos, porque é um desafio, tá? É um desafio mesmo. Dar um diagnóstico e tratar um paciente desse, né? Traçar um diagnóstico não é uma coisa tão simples, mas é treinamento mesmo. E tendo esses conceitos já pré-definidos na cabeça, vocês vão ver quando vocês pegarem um paciente broncopata, você fala assim, putz, essa frequência não está tão alta. Aí você escuta, putz, o padrão sibilante. Aí você coloca o eco, o átrio esquerdo está pequeno, pronto, você fala, ó. E outro, concorda comigo que olhar um padrão sibilante, olhar a frequência cardíaca e fazer um eco, a gente está falando de 5 minutos, cara. 5 minutos você tem um diagnóstico, no máximo, desse cara. 5 minutinhos para você tomar uma decisão. E em 5 minutos é o tempo que você está sedando e colocando oxigênio, entendeu? Para aí você falar, não, esse paciente agora eu vou broncodilatar ele, vou fazer o corticoide, a terbutalina e vou fazer os aerosóis. Então, é algo que dá para tomar essa decisão. A gente tem que só traçar o que a gente tem que buscar, né, nesse paciente. Beleza? Beleza. Ok, obrigada. Fiquem com Deus e é isso aí. Quinta-feira nós temos um novo encontro nesse mesmo bate-local aqui. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, tchau. César. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau.